Oi, pessoal, boa tarde. A gente está aqui pela Feira do Livro da Unesp para receber as autoras do livro O Canadá. Essa é uma publicação da INM Editora. Esse evento está sendo gravado e vai ser transmitido através do nosso canal no YouTube, então você também pode ver esse evento gravado. Talvez se você esteja assistindo esse vídeo, não estava aqui presencialmente com a gente. Eu sou Yasmine Pereira, sou psicanalista, palestrante e jornalista, e hoje eu estou recebendo as organizadoras e tradutoras do O Canadá. Então, esse livro ele é uma organização da Alzira Alegro, que está aqui com a gente, e temos também a Sandra Chamas e a Marta Coll para conversar conosco sobre essa publicação. Então, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Espero que a gente bata um papo acerca dessa produção. Então, contem um pouquinho como é que surgiu a ideia desse livro, como é que foi a experiência de vocês com isso. Eu gostaria de ouvir um pouquinho da história de vocês. Acho que cabe a mim começar, suponho, porque a história toda começa com a minha vivência acadêmica de aulas de literaturas de língua inglesa de países, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, África do Sul, Austrália. É a minha experiência como na área acadêmica e a partir da experiência de professora de literatura, combinada com a experiência de tradutora, eu passei a trabalhar muito com boa facilidade a área literária em termos de tradução. E eu dava aula, ainda dou aula numa oficina de tradução de um curso da Casa Guilherme de Almeida, que é a formação de tradutores literários. E lá eu tive como alunas a Sandra e a Marta. Elas fizeram o curso comigo lá. E, a partir daí, eu notei que elas eram extremamente interessadas na área de tradução literária. O curso acabou e cada uma foi tocar a sua vida. Mas, de repente, eu recebo uma mensagem da Marta, depois eu contatei a Sandra, a Marta me dizendo que gostaria de trabalhar com tradução literária, se eu teria alguma indicação para ela, alguma sugestão. E eu tinha um projeto de fazer uma coletânea de contos, que contos são, digamos assim, o meu objeto maior de trabalho nas aulas lá da PUC. E eu tinha esse projeto, e eu sabia que, com as minhas várias atividades, ia ser difícil eu levá-lo a cabo em pouco tempo. Então, eu falei, poxa, vou convidar a Marta. Aí a Marta topou entrar comigo no projeto. Passado pouco tempo, eu encontro a Sandra, e eu falei, eu vou convidar a Sandra também, porque ela sempre foi interessada, e ela também participou com muito afinco do curso, tanto quanto a Marta. E aí nós fizemos um contrato entre nós, e como eu já tinha minha experiência da literatura canadense, eu gostaria de sugerir os textos e a gente toca o trabalho. E, a partir daí, eu selecionei os textos, às vezes um texto que a gente sentia que não estava indo muito bem, eu falei, não, deixa para lá, vamos procurar outro. Às vezes do mesmo autor. Mas a parte a qual eu me prendi foi de trabalhar por questões de facilidade de publicação, e eu não tenho uma editora. Agora tem. Agora eu tenho. Não, eu fiz muitas traduções, traduzi muitos livros para muitas editoras, mas eu pensei comigo, falei, bom, então eu vou trabalhar com textos
de autores de domínio público, que evita toda aquela problemática de direitos autorais. E na Casa Guilherme de Almeida, ao longo dos anos, eu produzi com os alunos uma coletânea imensa de contos, todos de domínio público, e todos foram publicados no site da Casa Guilherme de Almeida. Entendeu? Mas eles não trabalham com obras que não sejam do domínio público. Tem aquela burocracia que você conhece. E eu decidi que os contos com os quais nós iríamos trabalhar seriam de domínio público. E eu, com a experiência que eu tenho da literatura canadense, eu escolhi os autores que eu achei que mereciam, pelo menos no começo, nessa primeira empreitada, um trabalho, né? E daí ficou aquela coisa, homem, mulher, muitos homens, poucas mulheres, muitas mulheres, poucos homens. No fim, nós decidimos estabelecer um equilíbrio, mesmo porque no século XIX, que é a data, a época que eles viveram, não era tão fácil, né, encontrar muita mulher. Mas, evidentemente, que houve gente muito importante. Então, foi muito bom ter conseguido estabelecer, acho que eu já perdi até a conta, são 3 homens e 3 mulheres, meninas? Meninas. 1, 2, 3. 3 homens e 3 mulheres. E um conto só seria, acho que, pouca coisa. Então, eu optei por 2 ou 3 contos de cada um. Essa foi a escolha, digamos, técnica que foi feita. Aí, em termos de tema, Yasmin, a parte temática, falei, bom, eu acho que conto, eu tenho o conto como forma, como gênero literário, como uma criação absolutamente fantástica, sabe? Eu acho, tem gente que desvaloriza o conto, desmerece. Eu acho o conto uma joia. Eu sou suspeita, porque assim, eu sou uma escritora de contos. Tenho alguns publicados em uns zines, enfim. A INM fica aqui, ó, Yasmin, cadê seu livro de contos, né? O Bruno fica aqui no meu ouvido. E eu acho o conto com uma potência fantástica, assim, porque o conto começa com a história andando e termina com a história andando. Então, ele dá margem para o leitor interpretar e imaginar, e tem uma agilidade que um romance, por exemplo, não tem. Então, eu acho o conto algo muito potente, e tem uma coisa muito irônica do conto, tem figuras de linguagem muito presentes, você trabalha com coisas que ficam no ar e deixam que o leitor complemente a história, e eu acho isso muito potente, né? E o conto trabalha com muita concisão os elementos essenciais. Isso me faz lembrar o Cortázar, que disse que o conto ganha por nocaute, e o romance por pontos. Eu acho que é uma metáfora linda, sabe? Porque ele foi um grande contista e estudioso do conto. Então, mas assim, antes de você seguir, eu queria que elas falassem sobre a experiência delas de entrar nesse livro, que aí a gente daqui a pouco passa para o próximo ponto. Bom, estamos combinando aqui de eu entrar. Então, eu sou Marta Coll, para quem não pegou meu nome ainda. Eu acho interessante recuperar a minha trajetória, porque eu mesmo acho interessante a minha trajetória para ter chegado até aqui, porque eu sou totalmente de outra área, eu sou migrante de área, caí na tradução há pouco tempo, relativamente, em relação ao meu tempo de vida. Eu sou pedagoga de formação e com doutorado em psicologia da educação e sou professora aposentada da Universidade de São Paulo na área de educação, de psicologia da educação. E sempre gostei muito de ler e tal, e também eu tive uma história familiar que meu pai sempre trabalhou com tradução como bico, ao lado do trabalho dele em recursos humanos, outras coisas. E, então, assim, eu convivi com a ideia de tradução, mas jamais pensei em eu própria me dedicar a isso. E durante a minha vida acadêmica, eu cheguei a traduzir textos acadêmicos sobre... alguém encomendava, pedia uma ajuda, alguma coisa. Também fiz um pouco de interpretação oral em palestras e tal. Então, mexi com essa ideia ao longo da minha trajetória profissional em coisas acadêmicas, né? Daí eu me aposentei.
Ah, não, um detalhe. Eu estudava o Vygotsky, Lev Vygotsky, que é um autor russo, bielorrusso, na verdade. E daí eu me apaixonei muito pela cultura russa, pela língua russa. Daí eu fui estudar língua russa um pouco. Eu não sei o suficiente para dizer que eu sei russo. Traduzi em conjunto com duas amigas, do mesmo jeito que a gente fez aqui, 2 textos dele. Foi uma experiência riquíssima, do mesmo jeito que esse mesmo método, que eu gostaria depois de falar do método. Mas com isso, eu fui fazer aulas de língua russa na Letras da USP, como ouvinte, com os colegas professores. E um professor, ele propunha como método de trabalho nas aulas dele. Ah, não, porque isso já fiz cursos de língua, depois fiz curso de cultura russa, de literatura, porque fui me interessando, eu tinha tempo. E daí ele dava aula de literatura e ele tinha um método de pôr a gente dentro do texto, que era tacar um texto na mão da gente, a gente tinha que traduzir. Traduzimos tcheco, pontinhos curtos e tal. Não são fáceis, mas são acessíveis, assim. Tudo dele era que cada aluno trouxesse sua tradução para a sala de aula e a gente discutia as traduções, contrapondo e tal, contrapondo soluções e tudo. Daí eu fui picada pela música, assim, completamente. Eu fiquei apaixonada pela tradução literária e por essa ideia de que o autor faz suas escolhas e o texto traduzido não é o texto original, esse monte de coisa que a gente aprende depois de mergulhar na área, né? Daí eu fui fazer o curso de formação de tradutor literário na Casa Guilherme de Almeida, onde eu fui aluna da Alzira, não fui colega da Sandra, porque a gente foi de turmas separadas, separadas no tempo, eu fui depois. E fiz depois um curso de aprimoramento em tradução literária, que eu acabei de terminar agora. Então eu estava assim, por isso que eu procurei a Alzira, porque eu falei, se eu quiser me dedicar a isso, como uma segunda carreira, vamos dizer, não tanta pretensão, mas assim, uma atividade pós-aposentadoria, eu queria saber um pouco como fazer. O que eu faço? Bato na porta de uma editora? Ou escolho um livro que eu gosto, traduzo, depois saio tentando vender? O que eu faço? Tá? Vou conversar um pouco com a Alzira. E daí veio essa oportunidade de me juntar a ela, que na ocasião era só ela, não estava a Sandra ainda, para fazer tradução de contos da América do Norte. E primeiro ia ser Estados Unidos, talvez junto, depois virou só Canadá. Eu tenho uma conexão com o Canadá, porque meu filho casou com um canadense, mora lá. E tenho netos canadenses, não sei o quê. Então, para mim, foi legal a ideia. Eu toparia qualquer ideia, mas essa ainda teve uma conexão pessoal, né, que foi bem legal. E daí entrou a Sandra, que foi um presente para mim também, porque a Alzira eu conhecia muito como professora, excelente. Eu sou muito grata ao trabalho que ela fez com a gente como aluna. E a Sandra caiu como um presente, porque a gente não se conhecia e nos demos super bem. Assim, foi uma amizade nova que entrou no pedaço. Foi muito gostoso o trabalho. Então, talvez a Sandra possa falar, depois eu gostaria de falar, se tiver a oportunidade, de falar um pouco do nosso método de trabalho. Acho que a Alzira também vai falar como a gente... Está na lista de perguntas. Que é bem legal, mas daí eu volto depois. Então, acho que a Sandra pode falar da história da... Bom, eu sou Sandra Chamas, eu sou tradutora, também formada pela Casa Guilherme de Almeida, e sou a anarquista das 3 aqui. É o seguinte, elas têm uma bagagem acadêmica incrível, e eu não. Eu tive experiência na raça, aprendi na unha. Então, a minha primeira experiência como tradutora foi traduzir embalagens de brinquedos, luzinhas de Natal e outros produtos que vinham da China. Eu morava nos Estados Unidos na ocasião, então essas embalagens vinham em inglês, né? Lá já estavam traduzidas, para depois trazer para o português e serem vendidas aqui no Brasil. Daí, eu fui convidada a participar de um grupo pioneiro em Miami, quando começou a TV a cabo no Brasil. Então, eles precisavam desesperadamente de tradutores de português, porque o Brasil é um dos países que menos aceita a dublagem. Então, todos os filmes para TV a cabo eram feitos com legendagem. E foi aí que eu peguei uma enorme experiência, primeiro pelos assuntos variados, cada filme é um assunto, e depois pela técnica de legenda, que hoje em dia não levam mais em consideração, mas nos anos 90 tinha limite de caracteres,
E várias restrições, né? Como palavras muito compridas, uma sintaxe muito complicada. Então, o que eu aprendi é que uma legenda é um anúncio luminoso de 1 segundo, ou 2. Então, ali você tem que dar o seu recado. Inclusive, Yasmine, o tamanho da legenda importa muito. Não adianta pôr 2 palavrinhas em cima e uma linguiça embaixo, que a pessoa não consegue ler. Bom, morando fora, fiz cursos de tradução na Flórida, e uma vez participando de um congresso, eu vi um tradutor literário dando a palestra, eu falei assim, é isso que eu quero para a minha vida. E aí, muitas voltas, muitas águas rolaram, eu fiz alguns cursos, workshops, né, curtinhos, 8 encontros, 6 encontros com a Alzira. E aí eu ficava meio sentida com ela, porque eu achava que eu tinha feito uma tradução linda. Eu falava, Alzira, o que você achou? Pensa de novo, não tem outra palavra? Será que não tem um outro jeito de falar isso? E essa foi a grande sacada para mim. Sempre tem um outro jeito de você montar. Quando fui convidada por ela, conheci a Marta, eu fui assim com medo, né? Porque eu falei, nossa, elas estudaram muito mais do que eu, né? Eu aprendi na prática. E apesar de ter traduzido vários livros, mas não literatura, assim, livros comerciais e tal. E foi uma alegria muito grande, um aprendizado incrível, e eu considero o aprendizado incrível justamente por esse método que eu conheci através da Alzira, nem sabia que o autor russo já usava, né? Que era confrontar os 3 textos e criar o 4º texto supostamente perfeito. É um trabalho de investigação e é quase como cantar em conjunto. A gente tem que se afinar para o som sair bacana, né? Então, essa foi a minha experiência. Olha, então, aproveitando que você já contou um pouquinho sobre esse processo, queria que vocês comentassem, então, como foi a construção desse texto traduzido, como vocês trabalharam juntas, as escolhas, as escolhas por palavras, vocabulários. Compartilhem um pouco comigo e com o público dessa experiência. Sempre há aquela... eu acho que a minha opção é melhor, eu acho que a minha opção é melhor. Em sala de aula, com 100, 50 alunos, sempre tem. Quer dizer, o bom da tradução literária, Yasmin, é que não existe... A tradução literária, diferentemente da técnica, ela não é exata. Você pode dizer a mesma coisa de outras maneiras, eu, a Sandra, a Marta, a mesma coisa. Tudo depende, eu diria, das nossas circunstâncias, do nosso repertório, do nosso conhecimento, da nossa visão de mundo, que eu posso escolher uma palavra que, para mim, tem uma conotação mais forte, menos forte, para a Marta, para a Sandra, para qualquer outro aluno pode ter outra. Quer dizer, as palavras nos dirigem, eu acho que elas falam de nós. E até da sua interpretação sobre o que você lê, do que o autor disse, né? E muita coisa, quer dizer, os vários problemas de dúvida em termos de interpretação que havia, nós discutíamos até chegarmos a uma conclusão. Então, o interessante é que esse trabalho foi feito, eu diria assim, rigidamente a 3 mãos. Não foi assim, eu faço uma, submeto, sabe? Discutimos parágrafo por parágrafo, que tudo bem, vamos em frente, tudo bem aqui. E, às vezes, havia alguma rusguinha. Eu gosto mais da minha, não, eu gosto mais. Aí votávamos e, no fim, eu acho que ficou uma coisa de muito bom tamanho. Certo? Posso falar com relação às escolhas? Porque, como fui eu que escolhi, então eu estava dizendo que... Não foi o que eu falei? Eu queria dar uma opinião. É que o método me chama muita atenção, porque eu acho que ele já que nós estamos no clima de psicanálise, é um método de loucos, porque assim, rende 0 centavos, né? Assim,
e rende muitos anos de trabalho e muito tempo, assim, ó, se qualquer uma de nós, eu menos do que elas duas que têm mais experiência em tradução, pegasse o livro para traduzir inteiro, obviamente o produto seria muito menos bom, mas a gente faria em tempo, não só 2/3 a menos, mas talvez 10 vezes a menos tempo gasto. Porque a gente fazia, eu comparo mais a um bordado, é como você vai, cada uma traduzia, a gente combinava um trecho, cada uma traduzia na sua casa, a gente fazia reuniões intermináveis e ia palavra por palavra, literalmente. Cada uma, a gente elegia, uma vai lendo e as outras depois dizem, essa parte eu fiz diferente, eu escolhi essa outra palavra, não sei o quê, e daí essa discussão. Então, é um método, que eu estou falando de louco, porque a gente aprendeu, né, que a tradução não tem uma resposta única, o produto pode ser muitos, e sempre será muitos, né? Mas com esse trabalho colaborativo, isso fica na superfície da ação, né? Nossa, não é uma coisa que está oculta. Assim, nossa, eu li uma tradução, depois alguém discutiu outra tradução do mesmo texto e está pronto ali. E para nós é parte do processo, né? Então é muito interessante, muito rico para nós como tradutoras. E eu acho que dá um up no produto fantástico, porque daí você vai polindo mesmo os conceitos e a compreensão do texto mesmo, né? Não é só vocabulário, é também referências e tal. E daí a nossa anarquista de plantão teve essa colaboração especial, porque eu e a Alzira somos acadêmicas, né? E talvez por isso, mas também por personalidade, a gente tem uma postura mais analítica, né, Alzira? Assim, eu trabalho muito na precisão, a Alzira acho que também. Precisão do vocabulário, se é isso, eu sou mais rígida. E a Sandra viaja. Ai, que delícia! E ela é completamente imagística. A gente é verbal, eu me considero uma pessoa verbal, e eu considero, não sei como a Alzira se classifica, eu me considero verbal, e a Sandra é imagística. Então a gente fica se debatendo lá, como é que será esse o significado dessa palavra? Parece uma cabine de trem, mas tem um negócio em cima, né? Ela volta com trocentas imagens que ela captou no Google, ou em livros e não sei o quê, e fala, não, essa palavra significa aquela partezinha de cima da cabine onde guarda não sei o quê, e a gente olha e vê. Então é muito legal, porque é um acréscimo, ela chegava em lugares onde eu não chegaria. Assim como a Alzira, com a experiência de tradutora, de professora e tal, chegava em lugares que eu também não chegaria. Mas eu também trazia soluções que, por causa do tipo de neurose de precisão, talvez algumas vezes eu tenha trazido também coisas que elas não trariam, né? Então é uma coisa muito interessante o processo de colaboração. Mas esse caso da Sandra especificamente, eu acho que a entrada dela no trio deu uma guinada no método, na verdade, né? Porque daí a gente começou a ver coisas que só entre nós duas a gente não via. Interrompendo a Marta, eu fui encarregada, muitas vezes, do besterol. Às vezes a gente fica muito em cima do texto, é difícil sair. Então, eu falava uma coisa em gíria, que não tinha nada a ver, de repente, dava umas risadas e a resposta vinha. Uma pena é que a Alzira não trouxe os dicionários dela. Isso, uma pilha assim, você ia ver o quanto foram usados. Conta, Alzira, então, para a gente. Eu sei que você está ansiosa para falar sobre as escolhas. Me conte. Eu ainda recorro aos meus dicionários físicos. A internet não dá conta de tudo. Não dá conta, eu tenho certeza eu absoluta. Imagina acho... essa biblioteca. Essa biblioteca deve ser, assim, maravilhosa. Um pouquinho grande. Eu acho que nós não temos muito tempo, né? Acho 15 minutos, é isso? Bruno, quanto tempo? Ele está liberando. Eu não quero. Eu só vou, antecipadamente, eu vou pedir permissão para vocês, para no final, eu deixar alguma coisa mais palpável aqui, além dessa nossa história. Então, permissão para ler um trechinho. Mas isso estava aqui na minha lista. No seu programa? Claro, estava no meu programa, você acha? Eu escrevo contos, a gente sempre lê os contos no final. Então, Yasmin, a questão é, eu tentei encontrar textos que fossem leves, que fossem sérios, leves no sentido de estabelecer até uma certa crítica social de uma maneira leve, sátiras, contos satíricos, contos mais
Porque como nós lidamos só com o século XIX, então, aquele momento, digamos, da colonização propriamente dita do Canadá, tem uma autora, entre elas aqui, que ela veio com a família, era uma mulher culta, que veio para morar literalmente no meio do mato. É a história do Brian, não sei se você... uma das duas, a Jane to the Woods e o Brian. E ela veio com a família e ela passou as maiores adversidades possíveis. E nessa história, é uma espécie de registro mesmo, sabe? De um guia de sobrevivência no meio do mato. E ela conta todas as adversidades, as pessoas que ela conheceu e encontrou, e entre elas esse Brian, que tem uma história, a Sandra é apaixonada por ele, e ele um caçador solitário, ele era um homem terrivelmente solitário, que vivia, mas ele era uma pessoa extremamente sensível e generosa. Então, do nada, ele aparece para ela, na casa dela, quando o marido estava trabalhando fora, e ele leva leite para a bebezinha dela, ele leva flores, mas ele era um homem rude, sabe? Ele veio de uma família de posse, depois ele perdeu e a mulher dele se separou dele, e ele ficou um homem extremamente solitário. Vivia no meio do mato, mas aparecia e ele se incomodava com ela, se preocupava com ela. A Susana Moody, que ela conta autobiograficamente. Isso é uma autoficção, eu ia te fazer essa pergunta, né? Autobiograficamente. E ela, além de contista, de trabalhar com prosa, ela era poeta. E no final dessa história, depois eu vou ler, ela escreve um poema de conclusão sobre a experiência que ela teve, a vivência dela com o Brian, sabe? E ela termina, ela mostra toda, assim, ela compreende o espírito dele muito bem. Mas ele é muito autobiográfico. Olha, todo psicanalista faria essa pergunta. O que tem de seu nessa história, então? Meu quem? Meu? Seu pessoal. Qual é a sua conexão quando você, por exemplo, faz esse tipo de escolha? Pergunta boa. Eu sou uma pessoa muito sensível. E eu gosto de conhecer o homem, o ser humano, melhor, o ser humano, sobre todos os aspectos. Então, eu me debruço sobre tantas obras literárias, sobre tantos contos, que de cada um eu pesco alguma coisa, sabe? E, para mim, cada pedacinho que eu assimilo de cada um, eu incorporo a mim e me considero enriquecida, sempre mais. Porque dificilmente eu não consigo captar nada de um autor. Eu acho que sempre tem alguma coisa boa. Sou um tanto quanto emersoniana, aquele filósofo americano, todos e tudo tem alguma coisa boa para oferecer. E eu procuro. Às vezes não me interessa muito o tema, mas, digamos assim, pessoalmente falando, mas eu entendo por que outras pessoas gostam. Por exemplo, Edgar Allan Poe. Eu acho Poe maravilhoso, um grande autor, escreve muitíssimo bem, ele domina toda a técnica do gótico, de tudo. Mas, para mim, no frigir dos ovos, o Poe é apenas um grande artista da palavra. Eu não consigo depreender, a minha opinião dele, ele não me acrescenta muito em termos de vivência. Eu aprendo muito, mas é muito diferente para mim ler um conto do Poe do que ler um conto do Hawthorne, por exemplo, que mergulha lá na maldade humana e traz... Eu vejo diferenças. É o tipo de autossensibilização. Talvez. É difícil conversar com uma psicanalista, né? A gente faz perguntas capciosas, né? Não, mas é bom, né? Eu acho muito bom. Faz parte, eu estou aprendendo muito com você, como se tivesse um conto. Bom, então, resumindo, eu optei por autores e autoras que eram bem conhecidos, clássicos da literatura canadense. Entre eles, 2 humoristas, que é o Stephen Leacock, que é maravilhoso, não vejo nada que ele escreve.
com que você não se divirta. Ele é satírico, ele olha a sociedade do ponto de vista extremamente satírico, irônico. Ele é maravilhoso. E tem o Thomas Halliburton, que foi quem... ele é pouco conhecido para nós. Aliás, a literatura canadense no Brasil é pouquíssimo conhecida. E o Halliburton foi nada menos, nada mais, nada menos do que o homem que foi a grande influência do Mark Twain, que é o grande autor americano, entendeu? E foi o que primeiramente se projetou no cenário mundial, projetou a literatura canadense. Esses dois são digamos assim, os de humor. Mais um homem, que é o Charles Roberts, que ele tem uma singularidade que não dá para a gente deixar de notar. Elas gostaram muitíssimo dele. Ele criou um gênero novo de prosa, de história, no Canadá, que é a história de animais, mas antropomorfizados. Então, são contos lindíssimos. Você trocar o animal pelo homem, você tem contos incríveis aqui. O animal e as plantas. Ele tem uma percepção pelo desabrochar de uma planta, aquela planta carnívora. Ele consegue, sabe? Ele detecta um sentimento que é uma coisa fabulosa. Ele bebe na fonte do Kafka? Acho que sim, mas se bem que o Kafka bebeu na fonte dele. Não sei, talvez. Outra mulher interessante, que é a Lucy Montgomery, que provavelmente é a mais conhecida aqui no Brasil, que ela escreveu aquele livro, me ajuda aí, eu sempre guardo o nome. Anne of Green Gables, mas que virou série Anne com E. Virou uma série famosa na televisão, na Netflix. Né? Chama Anne com E. Anne com E. Muito legal. Ela tinha uma característica interessantíssima que eu fiz questão de incluir aqui, nós combinamos. Ela escrevia um conto e depois ela resolvia mudar o conto. Por exemplo, ela tem um conto que está aqui, está escrito, está gravado aqui, duas versões. Uma que a personagem principal é uma garotinha, e o outro é exatamente o mesmo conto que o personagem principal é um garoto. Que é um grande exercício para a gente que escreve, né? Você mudar o foco do personagem e você tem outra história. Você bota a partir de uma perspectiva e depois a partir de outro personagem. E o curioso é que na história, na experiência do garoto, ele tem uma vida externa. Sabe, ele tem amigos fora, ele sai. A menininha fica trancada em casa, não pode sair. Sendo que ele tinha 8 anos só e a menina 13. A menina tinha 13 e ele 8. É curioso. E eu acho que isso é muito interessante. Até se a gente puxa para um olhar psicanalítico, é que a mesma história sempre tem muito mais de uma versão. Então, se a gente vive uma experiência juntas, como nós 4 estamos aqui vivendo, na hora que a gente vai fazer o relato não equivale à realidade vivida, e o meu relato vai ser um, e o relato delas individualmente vai ser outro completamente diferente. Assim. Eu acho isso fantástico. Eu fiquei assustadíssima quando foi uma coincidência, porque o conto que eu tinha em mãos era da menina, da garota de 13 anos. E eu fui pesquisando, mexendo na internet, de repente eu vi a mesma frase, era com o nome do menino. Sally, aí Timothy. Mas que isso? Continuaram quase tudo igual. Mas depois modifica por conta do ser menino e ser menina. Mas eu falei, nossa, mas é interessante a gente. Então, nós fizemos as duas versões. E mais um outro conto dela, muito interessante, que é a Educação de Beth, que é muito interessante. E eu não vou contar a história, vou deixar para surpresa para quem estiver interessado. E a Sarah Jeanette Duncan, que também foi uma das grandes escritoras, uma mulher para frente, uma mulher, digamos assim, ousada na época, né? Viaja sozinha com uma amiga de navio, vai para a Europa e tal. E também é bastante autobiográfico. Então, foi isso o que mais ou menos a gente incluiu. Então, tem comédia, tem digamos, tem dor, tem sofrimento, tem adversidade, tem diversão, tem questões morais, questões éticas muito pensadas, consideradas, discutidas. Tem um pouco de cada coisa. Ai, muito obrigada. Eu queria saber, tanto da Marta quanto da Sandra,
Como é que foi o encontro com esses textos propostos pela Alzira? Como é que foi a percepção de vocês ao se deparar com esses textos? O que vocês sentiram? Eu gosto de saber do sentir, né? Ai, essa coisa! Eu me apaixonei pelo Brian e ponto. Esse foi o auge da tradução. Eu acho que numa coletânea como essa, que tem um pouco de tudo, a gente teve que aprender, em termos de tradução e em termos de vida, primeiro, como que foi a vida no Canadá, no século XIX, que tipo de gente foi para lá, e esses autores foram cronistas, né, do início do Canadá. Então, com cada conto, a gente teve que mergulhar num tema, náutica, biologia, botânica, até, inclusive, o que é mais fascinante é que as expressões típicas do Canadá. Lá, por exemplo, toco de árvore tem um nome, aqui é toco, né? Mas a poda, o corte das árvores no Canadá tinha muito daqueles toquinhos, aquilo tem um nome. A vegetação, os vários tipos de pinho, como que eram os trens. Tem esse conto sobre a Sara. Da Sara, as duas viajantes pedem para ser amarradas na frente do trem para ver a paisagem primeiro, para absorver a paisagem. Então, a gente teve que aprender todos os nomes das partes do trem, daquela linha do Canadá, né? Então, eu pessoalmente gosto de investigação, então isso foi um prato cheio. A gente lidou com biologia, botânica, zoologia, náutica, engenharia, geologia. Tem que buscar, não é? Bom, acho que já foi falado mais ou menos. Eu também fiquei muito surpresa. Eu gostei muito da diversidade dos contos e também a diversidade abriu um olhar nosso para o país, que é tão distante no espaço e no tempo, né? Quer dizer, os autores são distantes no tempo, mas o país é distante no espaço e culturalmente e tal. Então, de repente, você não... O que a gente consome do Canadá, lá neva muito, não sei o quê. Muito frio. E, enfim, aqui apareceram muitas coisas, essa coisa dos pioneiros chegando lá, as dificuldades de enfrentar a natureza, personagens sociais, tem bastante questão de gênero, especialmente nos textos femininos, a Julie Koch também trabalha com isso. Não a nossa moda, é claro, é a moda de mais de 100 anos atrás, mas está lá, né? Então, é muito interessante também você ver como isso grita desde sempre, mas de outros jeitos, assim. E eu interrompi um pouquinho a Alzira para dizer, esse Charles Roberts, que trabalha com animais, foi o meu favorito de longe, assim. Eu gosto do tema de animais, mas eu gosto do tema de animais na literatura, que é uma coisa que até esse recorte aqui me ajudou a explorar e a entender que existe, né, um ramo da literatura, não é gênero, né, Alzira, mas assim, é um ramo da literatura que é animais na literatura, que eu até ando comprando coisas assim que eu gosto. Mas a sensibilidade dele é inacreditável. Tem essa tal da planta carnívora, é uma poesia. Assim, ele relata a folhinha aberta lá, a formiguinha cai lá em cima, a formiga luta, pula para não sei onde, fica boiando, daí aparece uma aranha. Daí, essa é uma coisa... Você fica fascinado por um mundo que é um micromundo e que é um mundo que não tem linguagem, não tem consciência, não sei o quê, ou tem, de repente, né? E que a gente se identifica, se fala, o que está acontecendo ali? Como é que essa formiga está sofrendo? Como é que ela está tentando ser salva por um outro animal ou sendo atacada? Então, é muito bonito. A gente falou da planta, a Alzira já tinha falado, mas tem um sobre um boi que foge do curral da fazenda e se perde, não sei o quê, e daí ele acaba sendo morto. Agora já esqueci. Tá bom, não vou dar spoiler, vai. Mas é a tristeza do parceiro dele que fica na fazenda e tal. E depois tem um outro sobre um urso disputando com uma vaca, não sei o quê.
tigre, agora já esqueci as histórias, misturei todos os animais aqui, mas enfim, acontece muita coisa. E as metáforas que a gente pode fazer com a vida humana, né? Mas até, para mim, eu tenho mais gosto de ficar no mundo animal mesmo. Eu falo, gente, que fantástico, como ele pode ler o íntimo do animal. Claro que não é isso, né? Mas torna-se, porque é tão poderoso. Eu amei esse autor. Acho que lendo o íntimo dos animais, você vê o íntimo dos homens, entende? E a parte animalesca dos homens também, né? Justamente. Ele é impressionantemente, assim, sabe? Ele capta essa sensibilidade humana através dos animais. Uma coisa impressionante. Mas tem muito de sentimento, né, gente? Que assim, o boi sofre, o urso protege a cria, mas é uma coisa, você entra na emoção do animal, assim, é muito bonito. Obrigada. Você quer ler agora? Você está aí? Posso só falar uma coisa? Claro. Quando foi para a INM, o nosso trabalho, foi uma alegria imensa, né? E aí eu lembrei que depois de 20 anos, finalmente, eu posso ser considerada uma tradutora literária publicada. Bom, quanto a isso... Não, a surpresa foi o seguinte, acho que todo mundo, quando vê um livro, começa a ler, vai logo ver a cara do autor atrás, né? E a editora fez isso para a gente. Então, a grande surpresa, abre uma foto aqui de um deles. Eles conseguiram fotos lindíssimas, lindíssimas, de todos os autores. Olha, esse é o Robert, que levou a gente para dentro de uma planta carnívora. E todos têm foto, as mulheres com as roupas lindas, todos os detalhes. Mas sobre a editora, eu ia falar que é um presente para nós também, o nome das tradutoras na capa, que isso é raridade. Eu tenho uma sobrinha que é tradutora, ela falou, o nome do tradutor na capa, uau! Assim foi que para nós foi quase normal, porque é a primeira vez que eu sou publicada como tradutora. Mas eu nem valorizei tanto, e depois eu vi que vale ouro isso, o nome do tradutor na capa, porque o tradutor geralmente é oculto, né? Como se o texto traduzido fosse a mesma coisa que o texto original, que não é, né? Não, e é muito importante essa qualidade de tradução, justamente por esse aspecto que você está falando, assim, porque acaba sendo, de alguma forma, e você com certeza vai poder falar isso muito melhor do que eu, uma certa coautoria, né? O papel do tradutor é coautor, e parece que está difícil, né, consolidar isso. Pouquíssimas editoras se preocupam em colocar, porque o tradutor é co-escritor, A gente sem passa menor por isso dúvida. nos conteúdos de psicanálise, é extremamente importante a tradução, né? A gente vê as versões diferentes, o psicanalista é maluco por livro, então você tem o mesmo texto 5 vezes. Cada tradução, agora aqui, olha, vou comparar o que o conceito aqui quer dizer. Sim, é muito relevante, né? Então, esse trabalho de ter sido feito a 3 mãos e chegar num quarto texto torna esse material aqui muito mais potente do que se fosse uma única mão, né? Exatamente. E eu quero aproveitar para dizer que fique de público aqui o nosso agradecimento à editora por ter feito um trabalho tão bonito como ficou o Canadá, essa preocupação das fotos, toda aquela troca, tá bem assim, não está, sugere alguma coisa, a preocupação com a revisão. Eu nunca me canso de agradecer à editora, a INM, por ter confiado na minha proposta de sopetão. Na verdade, foi uma pura coincidência, né? Não sei se você sabe. Me conta, porque eles fazem essas coisas de supetão, né? O Sérgio e o Bruno, eles fazem isso com a gente. Eles me contactaram para traduzir um livro de psicanálise. Maçuticano. E conversa vai, conversa vem, o nosso trabalho estava prontinho. Falei, agora nós vamos procurar uma editora. E no bate-papo com eles, acertando as coisas, eu falei, vamos passando, né? Falei, por acaso eu tenho uma coletânea de contos canadenses que acabei de traduzir, nós 3, e eu estava pensando,
Aí o Bruno falou assim, vamos publicar, vamos criar um selo de literatura. Toparam na hora, foi uma coisa incrível. E o trabalho foi maravilhoso. Tudo fluiu assim, lindamente, sem o menor problema. Foi muito bom, foi uma grata surpresa. Eles fazem isso, eles topam os projetos malucos que a gente apresenta, né? Isso é ótimo. Isso é muito bom. Mas, então, presenteie a gente com uma leitura, por favor. Então, para um brindezinho, né, para quem está aqui me dando o prazer de nos ouvir, eu pensei em ler um poeminha que vem ao final do conto do Brian, aquele pobre coitado, aquele ser tão solitário, que por acaso um dia na floresta ele encontra um cão perdido. E o cão se aproxima dele e não quer se afastar dele. Então ele criou uma afeição enorme pelo cão, sabe? E antes dele morrer, a narradora, a voz narrativa, é aquele eu que conta, a Susana Moody, ela conta no finalzinho. Eu gostaria de ler para vocês o trechinho final aqui. Ela fala que depois que ela teve que se mudar da região onde ela morava, e ela nunca mais soube dele, mas ela sabe que o fim dele estava chegando. E ela, como era poeta, também, ela tem um poema no início do Brian e um poema no fim. Brian é um capítulo do grande livro dela, tá? E nós traduzimos, então. Eu gostaria de ler o poema. Um cãozinho, né? Acho que todo mundo tem aquela paixão especial. Mas o poema traduzido ficou assim: do caçador agonizante a seu cão. Descansa, descansa, meu magnífico cão. Desiste desse ladrar feliz, que só em eco solitário desperta emoção, mas já nada mais a minha alma diz. Tuas orelhas erguidas, teu peito estufado, teus olhos tão profundos e brilhantes, já não suscitam neste coração quebrantado qualquer vibração de prazer delirante. Quando, ao te seguir em corcel extenuado, minha alma, ansiosa, venceu o teu passo, a pontuação. Quando, ao te seguir em corcel extenuado, minha alma ansiosa venceu o teu passo acelerado. Descansa, descansa, meu sincero companheiro. Comigo esta noite, fica atento e desperto. Para ti, novamente ecoará o apito certeiro da montanha, da árvore, do regato aqui perto. E lá na clareira da mata, embrenhado, irás perseguir os servos sem dono. E eu aqui, com frio e calado, ao oblívio total me abandono. Outra voz haverá de te dar alegria, outra caça vitoriosa há de ser garantia. Descansa, descansa, meu amigo leal, é fim da vida de teu dono. E deitado nesse chão invernal, observa-se meu fatal e último sono. Mas quando o rubor da aurora estiver acendendo o céu e a terra, corre, amigo valente, corre estrada fora, corre até minha Agnes, lá na serra. Volta com ela a esses tristes descampados, mas para ela meus olhos já estarão fechados. Descansa, descansa, meu digno escudeiro. A morte se avizinha, é hora da despedida. Nos meus ouvidos mal soa o murmúrio derradeiro. Mais frágil pulsa meu coração perto da partida. Lá no alto, luzes sem fim a tremular. Um parco bruxuleio no céu azulado. Fria, ao meu redor, sinto a aragem crepuscular. Frio o orvalho cobre meu rosto gelado. Nem terra, nem estrelas ou céu. Nada disso agora vejo. Boa noite, amigo valente. Fim de caçada. Nada mais entrevejo. Que bonito, né? É bonito, né? E traduzir poesia é ainda mais difícil, né? Incrivelmente, terrivelmente mais difícil. É uma loucura. Porque para você manter o ritmo, a cadência, as rimas, e ainda assim ser fiel ao que a pessoa gostaria de transmitir, eu fico imaginando o desafio. Você fazer encontrar forma e conteúdo em outra língua, com outro ritmo. Cada língua tem a sua música, seu ritmo. É muito, muito difícil. Muito difícil.
Eu imagino que você, imagética, deva ter contribuído bastante. Não, eu ia dizer o contrário, que quando é o quesito poesia, aí a Alzira manda bem. Gente, agradeço. Vocês querem fazer mais colocações, considerações finais, compartilhar? Público, alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Ficaram curiosos sobre o livro? Ouvi aí um... Peraí, vai chegar o microfone. Vai chegar, ó. São amigos meus de longa data. Pois é, a gente é suspeito. Não. Muitos anos, e eles sempre presentes. Pois é só isso que nós queremos dizer, que como leitores, a gente adorou, a gente achou os contos diferentes, cativantes, curiosos. O que mais? Então, como leitores, nós gostamos muito do livro e da tradução de vocês, que estava uma delícia de ler. É isso. Obrigada, gente. Então, eu agradeço a Alzira, Marta, Sandra. Obrigada por esse bate-papo. Só para encerrar, ainda bem que eu sou imagética e fico viajando um pouco nas imagens, e eu esqueci que nós estamos sendo entrevistadas por uma psicanalista. Por um lado, foi bom, né? Eu também não me vem jornalista, junto a psicanalista, aí fica essa mistura toda, essas pessoas que sabem fazer pergunta, né? Essas profissões que nasceram para isso. Mas é isso, gente. Gostaria de agradecer vocês, público, a vocês que vão nos assistir no futuro. Obrigada às tradutoras, à INM por abrir esse espaço e à Feira também por dar a oportunidade da gente poder falar sobre o processo de tradução, que é muito relevante, que é um processo de coautoria e coescrita. Muito obrigada.